Então, fala galera, tá começando mais um episódio de Pironicast. Seu podcast acadêmico da área da saúde. Meu nome é Amanda Cravo. E eu sou o Pedro Rocha. E hoje a gente tá aqui com convidados super conhecidos do meio acadêmico da UNIT. Que é isso, famosos estrelas. E é que a gente tá aqui entrevistando A gente com hoje. Gaba, o fera do basquete, Gabriel Sampaio. Ele é acadêmico, tá no 8º período, tá batendo aí na porta do internato, né, Gaba? Já, faz Deus. E ele foi monitor de anatomia e de habilidades clínicas 5. Ele é atual vice-presidente do CAMU, né, o nosso centro acadêmico. Ele também é diretor de pesquisa da LAA, que é a Liga Acadêmica de Anestesiologia, diretor e secretário da Liga Acadêmica de Medicina Interna e ele é membro também da Liga de Neurologia, a LANC. O Insta dele é @gabriel.rsampaio. Oi. Muito obrigada, Gaba, pela sua presença e a sua disponibilidade de conversar um pouquinho com a gente hoje. Prazer meu. Por último, mas não menos importante, nós estamos aqui com ela, a rainha de bom conselho, a nossa diretora do financeiro aqui na de Pirona, uma figura ilustre do meio acadêmico da UNIT, Bárbara Lapenha. Ela é acadêmica do P7 da UNIT, foi monitora de habilidades terapêuticas 1, diretora de ligas acadêmicas do CA 12 de julho da UNIT, secretária da Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço de Alagoas, membro fundadora do projeto Saúde da Pequena Mulher, uma acadêmica fantástica, doutora Bárbara Lapenha. Muito obrigada. Eu acho legal que toda semana é uma rainha diferente que vem aqui, né? Todo mundo que vem é a rainha de tal coisa, toda vez. É porque a gente só chama os melhores, bebê. Só chama as rainhas. É um prazer, Bárbara, ter você aqui trabalhando com a gente e estando aqui na entrevista. Beleza? O tema de hoje, eu acho que a gente precisa começar falando que a gente ludibriou você um pouquinho, telespectador. Talvez você tenha se interessado muito pelo título desse programa e a gente já precisa começar o episódio falando que não é bem assim. O tema do episódio de hoje, qual é, Pedrinho? Qual é a ideia do episódio de hoje? Então, nós vamos falar um pouco sobre o acompanhamento de médicos em plantões. Como é que a gente pode falar isso? Como conseguir e como se portar dentro desses plantões. Perfeito. Só que aí a gente tá partindo do pressuposto que você já conseguiu acompanhar um plantão e que a gente vai falar aqui pra vocês hoje um pouquinho de como foram as nossas experiências, como se portar e tal. Só que a primeira coisa, que acho que muitas pessoas tiram essa dúvida, eu já tirei com a Bárbara, eu vejo outros acadêmicos também perguntando pra mim e pro Pedro, isso é como conseguir. E a resposta não é tão simples, né? Eu queria saber, Gaba, você lembra o primeiro plantão que você acompanhou, ou o primeiro médico, não necessariamente um plantão? Lembro, eu estava no 4º período e surgiu uma oportunidade e era um plantão para acompanhar basicamente cirurgias e emergências cirúrgicas e eu não sabia nada da parte cirúrgica em si, né? Então, paramentação, higienização, nada do gênero. Então, para mim foi algo muito novo e enriquecedor ao mesmo tempo. Então foi uma oportunidade muito boa e até num período muito novo, né? No 4º período. Perfeito. E a sua, Babi? A minha foi no 3º período. Eu comecei acompanhando tanto na minha cidade, um bom conselho, mas a primeira que eu realmente me lembro foi aqui, que foi um plantão de emergência e também teve cirurgia e eu não sabia de nada. No 3º período eu não sabia de nada. Nada. E eu não sabia de absolutamente nada e tava sozinha, eu fui sozinha acompanhar esse médico. E acabou que nesse dia eu dormi no hospital também. Primeira vez na minha vida. Gente, eu não sabia que eu ia dormir lá. Eu dormi, tipo, encostada na minha bolsa, essas coisas. Foi na HGE? Foi. Meu Foi também. na HGE e na Vermelha. Então, assim, eu não sabia absolutamente nada. Então, os internos me ajudaram muito, sabe? Foi interessante, pra dizer o mínimo. E o seu? Putz, o meu foi antes de começar a faculdade. Foi tipo no primeiro período. Meu tio, ele é cirurgião. E aí, ele me levou pra acompanhar ele é plástico. @Christian Cavalcante, inclusive. Um beijo, tio. Ele é meu padrinho também. E aí ele me ensinou paramentação, ensinou escovação, sabe? Desarmação, tudo. E ele fazia perguntas pra mim como se eu fosse um interno de cirurgia plástica mesmo. Tipo, qual o nome dessa sutura? Eu era primeiro período, tá ligado? Ele fazia tipo, eu não sei, ela tem que saber isso, tem que saber isso. Tá ligado? Sabia nem anatomia. Até hoje eu não sei as coisas que ele pergunta. Ele faz, tem que saber isso. Acho que o meu primeiro plantão, a minha primeira experiência hospitalar, vamos assim dizer, foi uma cirurgia, também foi com o meu tio urologista, e teve todo um elo
espiritual, emocional. Eu fiquei muito emocionada, né? De estar sendo a minha primeira experiência. Chorei indo, chorei durante, chorei saindo. Mas o meu primeiro plantão mesmo foi no P3. Foi dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, assim, eu já não sabia de nada. Mas na terapia intensiva você não sabe de nada mesmo. E foi, assim, mágico. E eu me apaixonei pelos plantões na terapia intensiva. Putz, muito massa. Muito massa. Muito massa. E foi uma experiência incrível, né? Mas aí que tá, a gente tá falando muito de como aconteceu, Como foi, das né? experiências, como foi. Mas acho que o mais difícil, que o pessoal tem mais dúvida mesmo, É é como isso. conseguir. É como É. conseguir, como correr atrás. Eu né? sempre fui um cara muito cara de pau. Eu mandava mensagem, aí, esse fulano tá é médico. Eu falava, tudo bom, doutor? Meu nome é Pedro, eu posso acompanhar o senhor? Aí a maioria falava, sim, fale comigo, dava o número, o Instagram e não respondia nunca mais. 90% eu acho que, Sim. não sei se vocês também é assim, 90% não responde. Eu acho interessante que a gente tá hoje aqui com duas pessoas que têm uma personalidade diferente, né? A Bárbara, ela é muito expressiva e vai. E o Gabi é uma pessoa um pouco mais tímida. E eu queria saber... Tímido não, reservado. Reservar. Obrigado. É mais chique. É mais chique. Mas, eu lembro que do nosso grupo de amigas, a Bárbara foi a primeira que conseguiu acompanhar o plantão e foi um evento no nosso grupo, foi um evento. E aí eu queria saber como é que foi, como é que você conseguiu, me fala um Então, pouquinho. É a mesma questão que o Pedro falou, é meter a cara mesmo. Eu sempre falava muito com o médico no Instagram. Então, tipo assim, eu sempre fui muito pra aula de liga, fazia aula aberta, eu ia muito. E geralmente os médicos que davam aula pra essas ligas, eu falava com eles, ou então eu já seguia no Instagram. E depois eu mandava mensagem. Então, assim, o que respondia era lucro, entendeu? O primeiro que eu fui, ele me respondeu. E aí ele disse, não, eu tô lá no HGE tal dia, pode ir. Eu disse... vou aparecer, né? Ele não disse nada, eu vou aparecer. E aí, foi assim, então assim, a meter a cara, levei muitos não me respondem, inclusive, médicos, pelo amor de Deus, sejam essa pessoa, respondam os acadêmicos, os bichinhos merecem. E já respondi, já levei muito não, já disse, não posso levar, porque não sei o que, essas coisas. Mas a questão é meter a cara mesmo, Sim. perder 100% a timidez, sabe? Isso. O meu, só voltando um pouco no que vocês estavam falando, eu sou o inverso. Então, eu nunca fui o de pedir muito, só se eu já tivesse algum contato, ou por alguma aula que eu já tive, ou porque eu fui acompanhar outra pessoa, e esse médico que estava lá também estava no mesmo plantão, então por conta disso eu tive essa proximidade, mas eu nunca fui de chegar assim, mandar uma mensagem para um que eu nunca conheci. Era uma coisa minha, eu era muito tímido, então eu acho, velho, não vou fazer. Aí, como eu consegui o meu primeiro plantão, foi familiar. A minha família tem contato muito grande com um médico daqui, e aí ele me abriu as portas. E Perfeito. facilitou muito para mim. A partir disso foi quando eu fui criando mais, vamos dizer assim, mais mão, e fui pegando plantão também em outras áreas. Eu tive a oportunidade de dar uma aula pro pessoal que tá entrando agora no P1. E foi uma aula que a gente falou sobre networking, que é sobre um pouquinho que você faz todos os dias que transformam a sua referência, a sua identidade como um acadêmico. Sim. Isso é muito importante. Muito. Muito, Tem uma importante. situação na minha vida que eu organizei o Anatodoa, que é o do Anatomia Aplicada com o Tomás Azevedo. E lá eu conheci um radiologista que eu meio que apresentei a aula dele, antes dele iniciar a aula. E conversei com ele, passei a aula conversando com ele. Uhum. Esse ano agora eu tava numa festa na Barra de São Miguel, encontrei com ele e outro médico que eu conheci pela Casa da Palavra. Falei, tudo bom, não sei o quê. Começou a conversar, os dois alcoolizados e eu também. Aí eu falei, posso acompanhar o senhor? Aí ele, não pode, me deu o Instagram, falou comigo, eu fui, acompanhei, sabe assim. Então, tipo, é uma coisa que... Tu sigo ele até hoje no Instagram, olha os stories e tal. Ou seja, você tem que construir... Tem coisas que a pessoa pensa, isso não vai agregar em nada. Mas a partir do momento que você está tendo contato com profissionais que você sabe que são capacitados, Exato. você cria um networking, ou seja, uma capacidade tanto para acadêmico, por exemplo, como acompanhar agora como acadêmico, quando eu me formar, eu vou ser médico, eu vou ser profissionais com ele, entendeu? Exatamente. Então, tipo, Eu é acho muito que importante. network é uma palavra muito legal pra gente começar a nossa discussão. Sim. As experiências, por mínimas que sejam dentro da faculdade, elas fizeram a diferença. Eu e o Pedrinho, a gente organizou, a Bárbara também, organizou o Congresso de Anatomia baseado nas experiências que a gente teve dentro de sala Exatamente. de aula com o professor. Exatamente. Isso é experiência. E, querendo ou não, isso me surgiu futuramente a oportunidade de um plantão. Ele sabia que eu gostava muito de neuro e falou, eu conheço um neurologista excelente pra você acompanhar. E desenrolou pra mim. Então, isso é networking, né? Então, a gente tem essas opções, networking, oportunidades, contatos. E a gente tem também, dar a cara a tapa. Receber não. E é muito legal a gente comentar falando um pouquinho
um pouquinho sobre isso, né? Perfeito. Então, a gente falou um pouquinho sobre como funciona o processo para conseguir acompanhar um plantão médico, quais são as formas mais utilizadas pelos acadêmicos para conseguir acompanhar esses plantões. E eu queria saber o que vocês acham, para quem está assistindo agora, se tem um período correto para começar a acompanhar. A gente teve umas perguntas na caixinha de pergunta e eles perguntaram assim: você acha que P1 é um bom período para começar a acompanhar? O que vocês acham, Bárbara? O que você acha? Olha, eu posso dizer que eu comecei muito cedo, no P3, mas não foi uma coisa ruim. Eu só não sabia de nada, entendeu? Eu não sabia de basicamente nada. Então, assim, eu não poderia ajudar muito no plantão. Eu posso dizer isso porque depois que eu fui de períodos mais avançados, isso. Quando eu fui no P5, depois eu tive muita oportunidade de fazer procedimentos. Uma coisa que se eu fosse antes, eu não teria. Porém, assim, é uma coisa que só vai te agregar, tá? Apesar de que você, se for uma cirurgia, você pode até atrapalhar ali, sabe? Faz parte. Faz parte. Vai contaminar tudo. Mas você vai aprender. Uma vez eu fui auxiliar uma cirurgia e aí pediu pra eu fechar o capote de uma amiga minha, que ela tava comigo. Aí eu fechei aqui, deu o laço, fiz. Vai lá. Eu era terceiro período. E você, Gaba? O que você... Rapaz, é complicado, porque eu também fui cedo, né? Meu primeiro plantão foi no 4º período e pra mim foi muito bom. Só que o que eu acho que você tem que... Se você sabe o que você vai fazer, o que você vai acompanhar, por exemplo, você vai para a Vermelha Trauma, você vai para um UDT, unidade torácica, você vai para um UTI, tenta pegar o básico. Não é você chegar lá e querer fazer ciência, então você no 4º período saber eletro ou algo do gênero. Mas o básico, para você saber... Mas o básico para você pelo menos se situar e não fazer alguma besteira, porque eu fiz muita besteira. Quando eu, com meus primeiros plantões, quando eu fui no 4º período, fiz várias besteiras. Então você acha que a importância de você ir cedo é diferente da importância de você ir mais tarde? O que é que você enxerga em relação a isso? Em relação... porque acho que foi como a Bárbara disse. Se você vai mais cedo, você pega uma mão também mais cedo e isso vai lhe dar oportunidade no futuro. Que, por exemplo, mesmo que eu já fui ou para um UDT ou para um UTI, o que for, mais precocemente, quando eu for agora... eu vou estar com um conhecimento melhor e também eu vou saber como funciona o sistema, como funciona a dinâmica dos médicos, porque o conhecimento que a gente estuda no livro, você acha que isso vai ser suficiente, só que quando você chega na hora, você tem que entender toda a dinâmica do serviço que você está acompanhando. Que isso, na verdade, às vezes é mais difícil do que você estudou para ir para lá. A postura é muito importante. Então, você chegar antes lhe ajuda por conta disso, porque você chega antes, você não tem o conhecimento, mas pelo menos você entende a dinâmica. Quando você tiver uns períodos mais na frente, você vai entender a dinâmica e vai ter pelo menos uma parte do conhecimento que precisa. Então, isso já é muito bom. O Gaba me deu uma deixa para falar de... até uma opinião meio minha, assim. Eu acho que nem todo mundo pensa igual. Mas tem pessoas específicas que fundamentam melhor os conhecimentos quando é posto em prática. Não, todo mundo, eu acredito. Eu descobri que eu preciso muito ver acontecendo para fazer sentido na minha cabeça. Então, sei lá, eu tô estudando distúrbios do sódio e eu vou pra unidade de terapia intensiva e eu vejo um distúrbio do sódio acontecendo na minha frente, eu consigo fixar melhor. Aí que tá. Você vai no 3º período, você não sabe nada de nada. O P1 não viu ainda nem semiologia. Exato. Eu acho que se esse plantão que você tá querendo ir, ele não for atrapalhar o seu estudo para o ciclo básico, as suas obrigações da faculdade, tudo bem. Um sábado eu consegui acompanhar um plantão, uma cirurgia. É mágico no 1º período. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Vá, é uma experiência legal para você. Sim. Eu acho que o plantão, acompanhar procedimento, acompanhar médico, tem dois pontos, né? A medicina, eu acho que ela, ao mesmo tempo que ela lhe derruba, ela lhe puxa. Então, às vezes eu tava meio desanimada, meio assim, tipo, não tô estudando direito, não tô me saindo muito bem, eu ia pra um plantão e eu saía feliz de novo. Exatamente. Tipo, cara, é isso aqui que eu vim pro mundo pra fazer. Às vezes, também, você vai pra aprender, pra fazer procedimento, pra estudar mais, pra ver o que você não sabe, o que você precisa revisar, como é nos casos dos períodos mais avançados, na boca do internato. Então, eu acho que depende muito. Eu, Amanda, se fosse pra um calouro que eu apadrinhei, eu falaria: se você quiser acompanhar uma cirurgia, um procedimento, tudo bem, mas não
eu acho que agora, acompanhar um plantão de rotina talvez não seja o ideal. Também acho que Espera também acho. ver pelo menos semiologia no P2, Sim. assim, sabe? Até no P3 a gente vê bem bonitinho semiologia, Sim. algumas doenças e tal, porque aí eu acho que você tem uma noção do que fazer. Falando, médico falando fala- em relação a isso da Amanda, por exemplo, você chegar sem saber de nada no plantão é uma coisa, e você chegar sabendo as coisas é outra. É. Vocês dois acham que, por exemplo, quando vocês sabem que vão acompanhar um médico novo, por exemplo, um cirurgião cardiovascular ou um neurologista, vocês estudam previamente o que eles vão falar? Ou que, no caso, o que vai ser trabalhado lá, o que vai ser abordado, as principais doenças ou a principal abordagem semiológica, vocês estudam isso antes? Então, é uma coisa que eu errei muito, muito mesmo. Porque, tipo assim, era pra eu ter feito isso, mas eu não fiz. Então, é uma dica também pros nossos telespectadores, que seria o ideal, realmente, você estudar, como o Gaba tinha falado, você entender o que é que vai acontecer ali. Porque eu comecei a ir mais pra HGE no quarto período pra clínica. Não era mais emergência, não era mais cirurgia. Eu comecei muito a ir na clínica, então eu passei 1 ano na HGE vendo clínica. Então, assim, o meu primeiro plantão foi desesperador. Uhum. Eu saí, eu disse, eu não sei de nada. Eu estava no quarto período, gente, lógico que eu não sabia de nada. Mas enfim, eu saía dizendo assim, eu não sei de nada, eu vou ser uma péssima médica, porque eu não sei de nada. No quarto período. No quarto período, entendeu? Então, assim, você estudar ajuda muito, porque é uma dinâmica totalmente diferente, um plantão de clínica do que um plantão de emergência, Perfeito. sabe? E, por exemplo, de cirurgia, quando eu fui ver a cirurgia cardiovascular, por exemplo, eu estudei, por exemplo, o que era que ia acontecer ali, sabe? O que era mais provável. Eu não sabia o que ia acontecer, mas o que era mais provável, tipo uma revascularização miocárdica. Eu fui lá e ver o que era, entendeu? Mas só isso. E eu queria só pontuar, porque eu sei pessoalmente que a Bárbara ia para plantões desde muito cedo e que isso não atrapalhou a vida acadêmica Sim. dela em nada. Ela Não. continuava ativa e frequente nas obrigações dela, né? Exato. Talvez, às vezes, a gente confunde um pouco as coisas e quer só acompanhar plantão, mas você tem a faculdade, você tem atividade extracurricular. Acho que a partir do momento que começa a prejudicar, repensa. Exato. Uhum. Eu acho que também é uma escolha muito individualizada para onde você vai, em qual serviço, né? E também em qual período você está. Uhum. Por exemplo, se você vai acompanhar uma vermelha trauma do HGE, por exemplo, o ideal, você não precisa chegar lá e saber, o fio que vai ser utilizado para o peritônio, tal, não sei o quê. Essas coisas mais específicas você não precisa. Saiba pelo menos a parte semiológica. Se você está no quarto, quinto período e você vai para uma vermelha trauma, sabe, o paciente que está com apendicite, qual provável clínica ele vai apresentar para mim? Perfeito. Eu não preciso saber, vou fazer um antibiótico profilaxia tal, assim, assado. Não. Saiba pelo menos o básico, o que ele vai se apresentar para você pelo menos ter alguma ideia do que está acontecendo, da dinâmica. Agora, por exemplo, se você vai para uma unidade doutorácica, ao meu ver, você tem que chegar lá sabendo eletro. Perfeito. Porque senão você vai chegar lá e dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? Uhum. Estou na unidade doutorácica. Você tem que fazer, se o paciente tem doutorácica, tem que fazer eletro e está laudado em menos de 10 minutos. E você não conseguir laudar um eletro, eu acho que fica um pouco complicado. Perfeito. Então vai depender o período que você está e também para onde você vai. Porque aí vai ter o limite de cada coisa. Uhum. Aí você tá no P3, vamos dar um exemplo aqui, e vai acompanhar o atendimento ambulatorial de clínica médica. E é ótimo. Perfeito. Fantástico. Perfeito, Olha, fantástico. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Foi, inclusive, uma das coisas que eu fiz também durante o meu terceiro período em Bom Conselho. Eu conseguia acompanhar atendimento ambulatorial e também atendimento de emergência. Então, eu conseguia ver procedimentos, os médicos me ensinavam, eu consegui fazer alguns procedimentos pequenos que eu conseguia aprender, sabe, lá na hora e tal. com os E eu médicos. acredito que o conhecimento você vai construindo em etapas. Por isso que a gente paga um ambulatório primeiro que o internato. Porque Exatamente. o ambulatório a gente aprende a atender o paciente, a tratar a doença, a parte semiológica, para depois a gente começar a ver procedimento, a ver a rotina de um plantão, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Sim, com Outra certeza. coisa também que eu achei perfeito o exemplo que você disse, foi o seguinte, se você está no começo do curso, pense em pegar um plantão de clínica. Exatamente. Por quê? Para qualquer coisa que você vá, vai ter clínica. Mesmo que for um plantão de vermelha trauma, vai ser um paciente com abdômen agudo, com a clínica. Perfeito. Então ali vai ajudar muito você. Porque todos nós, mesmo a gente estando em períodos mais avançados, mas se não pegar uma base muito boa em semiologia, por exemplo, você pode estar num plantão de UTI e se esquecer de alguma coisa básica de exame físico. Uhum. E que se você acompanhasse alguém, algo de clínica médica no começo do curso, ia ser uma base extraordinária. Então, se fosse até para mim, se eu tivesse agora para voltar Eu no também, tempo, perfeito, Aham. Gala. para mim seria melhor
eu acompanhar desde o terceiro, por exemplo, Sim. ou desde o segundo, um atendimento numa UBS, por exemplo, Sim. fazer vários exames físicos, fazer atendimento de hipertensão, diabetes, coisas simples, básicas que entrenasse semiologia e as principais síndromes. Perfeito, perfeito. Eu tenho esse arrependimento também. Eu sinto que talvez se eu começasse... Tudo bem que a terapia intensiva, ela é a mãe da medicina. Ela é tudo lá dentro, avançado. Desde o mais simples ao mais complexo, a gente consegue passar pela terapia intensiva. Mas eu sinto muita falta de uma base bem feita clínica, né? Perfeito. Eu acho que parte muito do estudo também, pô. Não é só Sim, acompanhar sim. um médico ou ambulatório. Com certeza. Por exemplo, como é que eu vou saber todos os sinais de apendicite se eu não tiver estudado antes? Eu vou chegar lá, vou olhar o paciente e vou falar, ele tem dor em fossa ilíaca direita, ele tem febre, tá suando. Tipo, eu não vou ficar olhando o paciente e ficar tentando deduzir. Eu tenho que ter Exato. estudado previamente. Então, tipo, vai acompanhar. É bom ter uma base de estudo antes, sabe? Outra coisa, Conseguimos o plantão, né? conseguimos o plantão agora. Conseguimos o plantão, a gente vai... Escolhem um lugar pra onde vocês querem ir. Cada um. Hospital Regional da Mata. Regional da Mata. Foi longe, hein? É muito. E aí, Bárbara? Quer ir pra onde? Hospitais que eu fui, muito legal lá. Eu quero ir pra UTI da Santa Casa. Sei da Santa Casa. Aí você não pode entrar. E você, Gabi? Rapaz, A gente tá fingindo. eu acho que a UDT do HGE. Não, ele foi classic. A UDT do HGE pra mim foi excelente. Eu tô indo pra uma unidade de terapia intensiva neurocrítica. Porra. Quer nada ela não. Não conseguia nem entrar lá, tá Eu ligado? não sabia nem que Diga, existia, tá sei nem o ligado? que é. Aprendimento de pirona. E aí, beleza. Conseguimos a oportunidade, a gente vai. O que é indispensável antes de ir? O que é que você precisa levar? O que é que você... Indispensável. A palavra é essa. E aí? Então, eu não sou uma pessoa muito organizada. Somos dois. Então, o que é que eu penso? Eu digo, ó, eu vou precisar de uma caneta e, por favor, levem caneta. Caneta é primordial, porque muitas você vai canetas. chegar assim, o médico vai perguntar, prescreve isso aqui, ou assina ali o exame. Você não vai ter uma caneta, você vai ter que, doutor, me preste a sua caneta. triste. Já aconteceu tantas vezes comigo, não é uma situação boa. Não é. Uhum. Então, Não. caneta, obviamente, esteto. Então, qualquer lugar que você vai precisar de esteto. E vai depender, de novo, para onde você vai. Quando eu vou para UTI, eu gosto de levar um papelzinho, que ele é um resumo de tudo que eu preciso fazer. Então, de exame físico, de droga vasoativa, na sedação, tudo ele tá ali para eu ter também um norte, não esquecer alguma coisa que eu preciso fazer, ou no exame físico, ou na evolução do paciente, algo do gênero. Então, primordial, ao meu ver, é esteto, caneta, oxímetro, e algo que você precise para te nortear em alguma coisa do lugar que você vai. Uma coisa que ajuda muito, eu acho, são aqueles aplicativos que você acaba pagando. Assim, tem alguns, o Imedes, o Whitebook, que auxilia bastante. Porque lá, eles, além de ter a dose de medicamento que você vai fazer, tem também procedimentos ilustrados. Você vai ver a etapa... Não foi patrocinado, mas poderia. Poderia ser patrocinado, sim. Atenção lá. Já. E aí, por exemplo, eu lembro até hoje, faz... Não sei quanto tempo exatamente, mas o médico... Você sabe colher uma gasometria? Eu fiz, sei. Nunca tinha feito, não sabia. Aí tá bom, já você vai fazer Não uma ali. façam isso, gente. Aí eu Sejam fiz. sinceros, Diga que honestos. você não sabe. Ok. Aí eu fui, vi o procedimento ilustrado, fiquei uns 30 minutos estudando o procedimento, vendo etapa por etapa, Aí fui eu, o médico, a enfermeira, ele pegou na minha mão, foi mostrando assim, eu consegui colher, eu fiz, legal. Ou seja, o aplicativo me auxiliou bastante, sabe? Sim. Então, tipo, tem esse aplicativo, é pago, é caro um pouco, alguns são mais caros que os outros, mas ajudam bastante. Perfeito. O meu é basicamente o que o Gaba falou. É o meu caderninho. Quem já tá no ambulatório comigo já me viu com esse caderninho. É o caderninho preto de bolinhas brancas. Eu conheço ele. É o caderninho que tem tudo lá. Tem de tudo, todos os meus plantões. Tudo tem lá. O meu caderninho, a caneta, obviamente. Sempre muitas canetas, que eu sempre perco caneta. Eu levava muito lanterninha, porque a gente faz o exame físico e consegue ver, né, a contração da pupila. Reflexo fotomotor. O reflexo fotomotor. Mas pra dar em tua Já aqui, ó. Enfim, a lanterninha sempre levava. Essa lanterninha, ela tinha até um negócio de unicórnio, porque se fosse paciente pediátrico, já Boa, dava pra boa. dar uma brincadeira Dá uma lá pra tapeada. criança. brincadeira. Uma brincadeira, um biscoito, uma coisa. Enfim. Aí, oxímetro eu sempre levava, sempre deixava ele aqui penduradinho, porque muita gente no HG não tinha, então sempre usavam o meu.
o esteto, obviamente. Se for um plantão noturno, você não sabe se vai dormir lá ou não. Gente, leva um cobertorzinho, um travesseiro, uma almofadinha, qualquer coisa. Mas leva. E água. Isso é coisa de gente Sabe Nutella, uma pô. coisa? Gente Sabe o que eu vou levar? nunca Sabe o que é levei isso. essencial? Ah, gente, depois que eu dormi em Essencial. cima da minha bolsa, eu sempre levo. Bicho, é essencial pra ir acompanhar um plantão. Comida. Comida. E água, né? Parece que eu Água. fico hipoglicêmica 3 vezes mais rápido quando eu tô no plantão. Eu fico Não sei se é que contando- eu fico nervosa, não sei o que é, mas eu fico com muita fome. Eu E aí fico com a quando eu Amanda. como, eu retorno ao meu eu. Eu fui com tu, lembra aquele plantão que a gente foi com a Lembro, Leica? aham. E aí a gente tava, meu Deus, tô com muita fome, tô com muita fome, tô com muita fome. E eu tinha levado umas bolachinhas com goiabada. Aí a gente bora sair, porque foi bom que a glicose sumiu. Legal, tem que levar comida, é importante. Eu tava agora no sábado, no Metropolitano. E aí choveu muito nesse sábado, Foi. né? Muito mesmo. E eu não levei comida. Eu levo comida pra tudo que eu vou. Eu levo a marmita até aqui pra faculdade. E nessa vez eu acordei tarde, então pra não atrasar, não conseguia organizar. Rapaz, pedi a comida no iFood. Tive que descer, sair do Metropolitano, molhei a roupa todinha da Caramba. UTI, o pijama. Cheguei na UTI todo molhado. Tive que trocar o pijama, tudo. Olha a vergonha. É. Então, levem comida. Leve Se comida. preparem. Ou se preparem, se tiver uma chuva pra não pedir. Leva um guarda-chuva também. Uma coisa além disso, muito importante do que levar é como se portar. Por exemplo, que horas eu vou Perfeito, chegar, Pedro. como é que eu vou atuar, o que é que eu vou pedir pra fazer ou não, como é que eu devo me portar, como é que você se porta mais, Gaba? Porque até, assim, eu acho que você vai conseguir várias oportunidades. Sim, Só que o que vai diferenciar depois é como você aproveitou essas oportunidades. quanto você é disposto a Exato. aprender. Perfeito. Eu parto do pressuposto que, se você conhece o médico e você já acompanha ele várias vezes, você pode se dar o erro, não luxo, que são coisas diferentes, se dá o erro de você, "Pô, doutor, vou atrasar aqui 20 minutos por acontecer alguma coisa. Mas se é a primeira vez que você vai acompanhar, ou é as primeiras vezes que você vai acompanhar determinado profissional, chegue antes que ele. Isso já é uma Perfeito. impressão boa que você vai causar. Porque assim, se você tem uma aula, no horário do plantão começou, mas é a primeira vez que você vai acompanhar essa pessoa e você quer continuar acompanhando porque é um serviço que você gosta, uma área que você gosta, perca a aula, mas chegue antes do horário, porque isso causa uma boa impressão. Perfeito. Causou comigo, foi a primeira vez que eu fui acompanhar determinado profissional, e o plantão era de 7 horas, eu cheguei lá às 6h30, e ela chegou lá de 6h50 e disse, oxe, você já está aqui? Eu disse, foi, né, 7 horas? Então eu vi que causou uma impressão boa. Uhum. Então, se você já tem, lógico, um bom relacionamento com esse seu profissional, você já conhece há um certo tempo, você vai ter uma aula, disse, professor, ou doutor, como você preferir chamar, eu vou ter uma aula, então só vou poder chegar, não sei, 9 horas, 8h30, mas quando acabar a aula eu venho direto. É uma coisa, mas se não, chegue antes. É essencial. É essencial. Perfeito. Eu acho também a questão de pedir pra fazer procedimento, essas coisas, é muito importante, além de você ter, tipo assim, segurança, não que você saiba fazer, mas, tipo assim, que vai ter uma pessoa lhe ajudando do seu lado, é extremamente importante. Uhum. Porque, tipo assim, se o médico diz assim pra mim, por exemplo, já aconteceu, você vai fazer isso. Eu disse, não, tudo bem. Só vi na teoria, eu vou precisar da sua ajuda. Eu só faço se você estiver do meu lado. Perfeito. Porque, querendo ou não, você tá cuidando de uma vida. Então, você tem que estar com um profissional do seu lado. Mesmo se você saiba fazer, se você viu na teoria alguma coisa assim, tenha pulso de dizer, olha, eu vou fazer, mas você tem que estar perto de mim. E uma entendeu? coisa que é bom também é pedir ajuda para as enfermeiras. Claro, Ajuda muito. Nossa, muito. E interno. Interno também. Interno ajuda muito. Porque, assim, eu fui sempre como acadêmica novinha, primeira vez, então, interno sempre me ajudou muito, 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 muito. Digo mesmo também em relação aos internos, já me ajudaram demais, até quando estava no quarto e no comecinho do quinto. Muito mesmo, pessoal de todas as faculdades, principalmente o pessoal da UFAL. Me ajudaram muito, nunca esqueço. E outra coisa também foi como você falou em relação ao procedimento. Até procedimentos que você já fez com uma certa constância. Por exemplo, eu já fiz algumas gasometrias. Mas nesse sábado agora eu fui fazer, tentei a primeira vez, não consegui. Tentei a segunda vez, não consegui. Disse, velho, não vou furar paciente de novo. Uhum. Já foram 2 vezes. Chamei o fisioterapeuta. Incrivelmente, ele de primeira na braquial fez a gasometria. Aconteceu comigo. Ele pegou aqui, ele disse, aqui, eu digo, a gasometria, ele disse, eu sei. Pegou aqui, tirou na hora, disse, de primeira, olhou pra mim, eu digo, você é bom. Então assim, mesmo é um procedimento, no final, a moral da história, mesmo que é algo que você já fez,
mas que você não tá conseguindo na hora, não fica com aquele ego, pô, isso aqui eu já fiz várias e várias vezes, isso aqui eu consigo. Ou não tá seguro, né? Ou não tá seguro O da paciente hora. é demasiado, a gasometria é difícil escolher, muito Nesse difícil. caso nem tava. Eu que realmente não consegui. Não, mas eu peguei um caso já, ele ficou na gasometria e o paciente tava muito demasiado, só conseguia na femoral. E, pô, femoral é mais difícil, pô. Só palpa, assim, tem um nave, né? Aí você vê- Olha, pô, Anatomia conhecimento. aí, É. Ivan. Ana também traz anatomia. Depois confirma aí, viu? vocês me deram também uma oportunidade de puxar uma palavra. Vou soltar aqui. Pra falar de plantão, pra mim tem que ter essa palavra. Fale. Pode falar. Proatividade. Sim. 100%. Acabou. Eu acho que não tem palavra melhor pra descrever esse episódio aqui, como acompanhar plantões, do que proatividade. Aí a Bárbara falou, você vai fazer tal coisa. Não vou não fazer. Não, eu vou. Eu não tenho segurança, mas eu irei Exato. fazer. Aí tem coisa besta. Eu acho que eu já perdi às vezes as contas de quantas vezes eu já fiz papel de solicitação de exame, Sim, fui entregar sim. exame, fui pegar exame na impressora, fui ajeitar a impressora, porque era qualquer coisa. Eita, tá precisando. Eu vou, eu faço. Não, eu tô aqui, eu vou ajudar, eu quero fazer, eu quero, eu vou, eu faço. É literalmente isso. Todas as minhas experiências Amiga, se basearam nisso. Isso é muito importante pra você ter noção. O meu primeiro plantão no HG, a primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi? Um toque retal. O médico não tinha nem chegado. Mas os internos estavam ali me ajudando, aí eles... Você já fez? Aí eu, não. Aí ele, então vai fazer. Eu disse, então eu vou fazer. Mas foi, gente. Isso é questão de proatividade. Já fui no laboratório do HG levar exame, tudo. Então, assim, é Tem questão de médico proatividade. que fica claramente incomodado com o interno que não quer nada. Sim. Claramente. Incomodado. Já presenciei uma situação de uma médica estar explicando uma coisa, eu estar anotando o que ela estava explicando e os internos estarem em outro lugar sentados mexendo no celular. Eu fiquei, isso. putz, que tipo de médico vai ser, né? Tipo, não questionando. Pode ser que tenha passado um plantão 24 horas, esteja cansado, mesmo assim. Tenta sempre ouvir o que o médico tem a falar. Acho que é importantíssimo. Isso. Duas palavras também que eu acho fundamental é, primeiro, se ofereça. Palavra não, né? Foram duas. Uma palavra, se ofereça. Se ofereça. Então, se você está vendo que o profissional que você está acompanhando, ele está fazendo uma solicitação de exame, por exemplo, diga, não, eu faço, doutor. Uhum. Deixa que eu lhe ajudo aqui. Então, coisas simples. Exato. Tanto uma forma de você criar um vínculo interessante para você como acadêmico, mas também para ajudá-lo no trabalho. Porque, no final de tudo, é uma via de mão dupla. Você está ali para ajudar o profissional que você está acompanhando e para aprender. Uhum. Então, não tem como ser só para você. E a segunda que também não vai ser só uma palavra, fique até o final. Aham. Então, se Não. o plantão, Não é verdade. o plantão é de 7 às 7, não quer dizer que o plantão está parado às 4 da tarde e que você disse, vou me embora. Exato. Não. Não é de 7 às 7. Você não falou com ele para acompanhar. Se você tiver uma aula ou algo do gênero, é outra história. Mas estou falando de maneira geral. Se você está ali e era para ficar de 7 às 7, fique de 7 às 7. Mesmo que não tenha nada. Você sabe que não vai ter nada, mas é uma forma de você arcar com o compromisso que você assumiu. Perfeito. Uma vez a gente foi pra um plantão e foi a primeira vez que a gente tava indo pra esse plantão, eu e o Pedro, a gente foi juntos. E às vezes o profissional é tão bonzinho, por exemplo, eu e o Pedro falou, não, porque eu tenho tal coisa pra fazer de 7h30, não sei o quê. E falou perto da profissional. Aí ela, podem ir. Não, podem ir, tranquilo. Tipo, a gente já tinha feito as nossas obrigações, entre aspas, dentro do plantão. Aí o Pedro, é mesmo, prof? Não, eu falei, não vou não, prof, vou ficar. Ela fez, Vá. vá, quero que você vá. Foi. Aí eu, Tá bom. Aí quando foi saindo, Tá mandando, né? aí Já que depois, falou tanto. quando saiu, eu, Pedro, era pra gente ter ficado, não é assim, cara. Ela pode insistir porque ela é gente boa e ela é educada. Mas eu acredito também nisso, que você tem Sim. que ficar, pô, é o seu primeiro plantão, a sua primeira experiência. Aí o Pedro depois, é verdade, amiga, é verdade, é verdade, é verdade. Eu sei, um foi mal, exemplo foi minha simples que foi agora no sábado foi... Estava na UTI do Metropolitano e acho que deu em torno de mais ou menos umas 4h30, 5 horas, tinha basicamente acabado o que a gente tinha que fazer, né? Todas as evoluções já foram feitas, então estava tudo no caminho certinho. Quando deu em torno de umas 6h30 da noite, desceu um paciente que estava na enfermaria, desceu com um histórico já grave, e ele desceu todo descompensado para a UTI, que era onde eu estava. Então, assim, surgiu a oportunidade de poder fazer mais coisas, porque a quantidade de internos que estavam lá diminuiu, porque já tinha acabado o serviço, não tinha acabado o plantão, mas tinha acabado o que teria que fazer, e aí uma quantidade saiu um pouco mais cedo. Enquanto que eu e outras pessoas ficamos, e também ficou melhor pra gente, porque a gente pôde fazer mais coisas, ser mais ativo. Então, tanto
a nível de compromisso, mas também até de oportunidades para você mesmo. Isso. E eu acho legal falar que, assim, se você não for ajudar, não atrapalha, né? Exato. E quando você tá indo fora do estágio do internato, sua prioridade, você tá indo pra lá para observar, para ganhar experiência. Exato. Os procedimentos, as situações que vão acontecer, elas podem sim acontecer. O médico pode, tipo, literalmente te escalar. Aconteceu isso comigo uma vez. Os internos estavam meio desligados, não estavam muito afim. O médico falou, não, chegou um procedimento, aí todo mundo quer ir, né? Todo mundo quer fazer. E não, quem vai fazer é a Amanda. Que ela estava aqui desde o início, estava interessada aqui nesse paciente, quem ela vai fazer é ela. E também lembrar que quando você está indo para um plantão que tem outros internos, querendo ou não, a prioridade é deles, né? sim. E aí acaba que surge a oportunidade e você tem que agregar, realmente pegar a oportunidade para você, mas lembrar que respeitar os seus outros colegas de plantão. Perfeito. Também é uma coisa a se portar no plantão, porque já tiveram, assim, problemas, não comigo, mas algumas pessoas me falaram que acadêmico estava tentando pegar procedimento de interno, e isso não existe. Não existe. Não existe. Tá? Exato. Eu até falava no HGE para alguns internos que eu sou assistente de interno. Então, eu sei o meu lugar. Então, eu sei que o meu lugar não é agora de eu fazer uma paracentese. Se sobrar, beleza. Mas não é o meu lugar. É a vez de vocês. Se ninguém quiser, tranquilo. Tanto que teve uma vez que eu tinha dito para uns internos que nunca tinha feito. E aí eu estava vendo outro paciente, aí chegou um paciente para realizar uma paracentese, e porque eles não quiseram fazer, foram me chamar para me fazer, e me ajudaram a fazer também. Então, assim, uma coisa ajuda na outra. Perfeito. Isso aconteceu comigo na minha gasometria da femoral. Olha aí. É legal, às vezes a gente chega e fala assim, não, eu tô aqui pra ajudar, o que precisa fazer, eu posso ajudar. E eles ajudam você mesmo, mostram como é que fazem os procedimentos e tal. No meu caso, o médico falou, tem uma gasometria pra colher, quem quer ir? Aí eu conheci a interna, ela fez, não, vá, pode ir, eu lhe ensino também, lhe ajudo. Aí foi, no meu caso, a minha primeira gasometria. Então, a minha pergunta agora para vocês é qual a importância que vocês acham que esses plantões ou esse acompanhamento médico teve na formação de vocês ou tá tendo? Ai, gente, é porque assim, eu acompanho desde muito cedo e eu amo ir pra plantão. Me dê um plantão noturno, eu amo plantão. Então, assim, é como a Amanda falou até um pouco no começo, ajuda a dar motivação, entendeu? Tipo assim, eu já tive períodos que eu tava muito desanimada, tanto com o assunto quanto com o meu estudo. Então, quando eu vou pra um plantão, isso me dá um gás, assim, absurdo. E a questão também do aprendizado. Tipo assim, a gente vê alguns assuntos agora, nesses períodos mais avançados, tipo, eu tô vendo agora atendimento ao polo traumatizado. Eu já vi isso acontecer na minha frente, entendeu? Então, dá uma outra visão. E também eu acredito que forma médicos melhores, entendeu? Com uma cabeça melhor, porque já viu muita coisa. Perfeito. O primeiro ponto é justamente como você falou, dá um ânimo, dá um gás. Se você fez uma prova que não foi do jeito que você queria, ou tá vendo algum assunto, alguma especialidade que você não goste, aí você fica, putz, naquele negócio maçante, tem que estudar, então você vai para um plantão, dá uma animada. Você, poxa, eu gosto muito disso aqui, vamos estudar, faz parte. E a outra que eu acho o seguinte, a gente pode pegar a melhor literatura, pode estar pelo UpToDate, um artigo mais novo do New England, o que for, mas vai ter sempre aquela coisa que o profissional que está fazendo aquilo há 20, 30 anos vai saber e que não está na literatura. Perfeito. Então, por exemplo, teve um caso que eu até citava quando dava monitoria, que para você ver se uma alça está viável ou não, você pode colocar em água morna. Você aquece o soro fisiológico, coloca a alça, se a coloração sanguínea ou peristalse voltar, quer dizer que ela é viável, então você pode colocar de volta. E isso eu nunca tinha lido. Também não. Então, para mim, quando eu vi fazendo, eu digo, putz, arretado. Porque isso fica de aprendizado para você. Então, tem pequenas coisas que você só vai ver lá com aquela pessoa que está atendendo aquilo há 20, 30 anos, diferentemente de que só ficar estudando, lá vai, por diversas literaturas, que é excelente, mas que você não vai ver tudo. A prática e a teoria andam de mãos juntas. Perfeito. Não dá pra priorizar a prática e esquecer a teoria. Eu acredito que primeiro tem que ver a teoria e a Lógico. prática agrega, entendeu? A prática, ela fixa o conhecimento e agrega um conhecimento a mais, como o Gaba deu de exemplo. Perfeito. Então, é Cara, isso. Foi top. Que discussão linda. Acho eu que a amei. gente... Essa dupla é sensacional, né? Chega batendo. Não, da gente! Ai, gente, melhor Invejosos. Cara, o Pirona vai ganhar. muito obrigada. Acho que a gente não poderia ter convidado pessoas melhores com tantas experiências. Eu também vou dizer aqui que eu vejo cada um de vocês como referência e acaba que... Obrigado. acaba que
ao falar disso, a gente também se coloca como referência. E uma coisa a última coisa que eu esqueci de comentar é que eu perguntava muito a quem já acompanhava. Quem já fez, quem já foi, como é, como não é, pra pegar dica. E a gente tá aqui pra isso. Pra dar conhecimento de qualidade numa forma divertida pra vocês. E pra isso acontecer, eu não posso deixar de agradecer a toda a equipe por trás da gente, né? A nossa faculdade, que disponibiliza o espaço. A Unite/Barra Áfia, né? Isso, perfeito. Ao CCS, o pessoal do CCS. O Martinho. O Robson e o Márcio. Isso! Ai. Arrasou! Também agradecer ao Limo Lanches e ao Belo perfeito. Gourmet. Aos nossos patrocinadores. E agora o nosso arroba @DipironaCast no Instagram. No YouTube é Dipirona iCast, no Spotify é Dipirona eCast. E agora temos TikTok, inclusive a gente batemos 85 mil visualizações em um vídeo. Muito obrigada, gente. Essa semana agora. Os outros não estão tão bem, mas vão lá, dê um like. sigam que o nosso projeto só tem a crescer. Graças a vocês que estão assistindo e graças Muito a vocês que obrigada. estão trabalhando com a gente. Na dúvida faz o quê? Dipirona iCast. Valeu, Xararau. galera. Valeu, tchau, tchau.